Você que está no seu aposento, você que está na sua casa ou no seu trabalho nos assistindo, Deus ele tem uma palavra de vitória para a sua vida. Abra sua Bíblia comigo no livro do Gênesis, Gênesis capítulo 41, versículo 50. Louvado seja Deus. Deus soprou uma palavra no meu coração. Eu quero compartilhar com você nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Livro do Gênesis, capítulo 41, versículo 50. Diz assim a palavra de Deus: Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potifera, sacerdote de Ao primogênito José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Louvado seja o nome do Senhor, Deus Santo de Israel. Meus irmãos, louvo a Deus pela sua vida uma vez mais. E já quero agradecer a sua atenção. Deus ele ministrou esta palavra em meu coração. E o Espírito Santo me trouxe algumas revelações. Que nessa manhã Deus ele possa falar ao seu coração. Que nesta manhã, através dessa palavra, você possa ser renovado. Porque assim faz Deus quando nós abrimos nosso coração para ouvir a sua voz. Meus irmãos, o texto que fazemos menção nesta manhã vai falar de um moço, louvado seja Deus, chamado José. Sei que você conhece esse texto, essa história de José, não do Egito, mas José no Egito. É bem verdade, louvado seja Deus, que essa história inspirou diretores de filmes para trazer a história de José, como seriados, louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia Sagrada ela nos traz uma revelação profunda acerca, louvado seja o nome do Senhor, de José. A palavra de Deus fala que no capítulo, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo 37, vai começar a história de José. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que por José ser filho de Jacó da sua velhice, Jacó vai amar mais a José do que os seus irmãos. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, trazendo a simbologia desse amor, desse apego para com o seu filho, louvado seja Deus. A Bíblia diz agora que Jacó vai presentear José. E esse presente, louvado seja Deus, vai ser um presente de honraria para ele. A Bíblia diz que Jacó agora vai presentear José com uma túnica atalá, uma túnica de mangas compridas, louvado seja Deus. Os irmãos de José, vendo esses acontecimentos, vai odiar José, ao ponto que eles não vão poder ter um diálogo com José pacificamente. A Bíblia Sagrada diz que nasce um ódio no coração dos irmãos de José, por esse gesto que Jacó está tendo para com o seu filho. E a Bíblia Sagrada diz agora que a paz de José dentro de casa está com os dias contados para acabar. A palavra do Senhor vai dizer agora que não bastasse isso, José agora vai ter alguns sonhos, ou melhor, Deus vai dar alguns sonhos para José. E a Bíblia Sagrada diz que no momento que eles estão reunidos à mesa, José vai dar a conhecer esses sonhos que Deus tem dado para ele. A Bíblia Sagrada diz que José agora vai sonhar, louvado seja Deus, com o seu feixe erguendo mais do que os seus irmãos. E quando José faz menção desse sonho, quando José agora conta para os seus irmãos, a Bíblia Sagrada vai dizer que agora os irmãos, o ódio do coração dos irmãos de José aumenta cada vez mais. E eles questionam José, trazendo a interpretação do sonho de José e dizendo: porventura reinarás você sobre nós?
A Bíblia Sagrada diz que Deus agora vai se revelar para José com mais um sonho, dizendo para com seu pai, com seus irmãos uma vez mais, que a lua e o sol e 11 estrelas se encurvaria diante dele. E a palavra do Senhor vai dizer que Jacó agora vai repreender José. E a Bíblia Sagrada diz que Jacó diz: porventura se prostrarão eu e sua mãe e os seus irmãos? A Bíblia diz que Jacó repreende ele, mas a palavra de Deus vai dizer que Jacó guarda isso em seu coração. Pois bem, o tempo passa, louvado seja o nome do Senhor. Deus agora vai dar um início na história de José. Deus vai iniciar essa grande história para com a vida de José. É bem verdade, louvado seja o nome do Senhor, que José não está tendo apenas um sonho. José agora não está sonhando apenas, louvado seja Deus. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que é o próprio Deus em sonho, trazendo a dimensão que ele teria para com a vida de José, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada vai dizer que agora Jacó dá uma ordenança para que o seu filho fosse a Siquém, louvado, a apacentar as suas ovelhas. E a Bíblia Sagrada diz que agora Jacó, num diálogo com José, manda José ir até Siquém para trazer informações sobre os seus irmãos. E a palavra do Senhor vai dizer que José agora, saindo em obediência para com seu pai, ele vai de encontro, louvado seja o nome do Senhor, ao caminho de Siquém para se encontrar com seus irmãos. Porque a informação de Jacó para com José é que os seus irmãos estavam em Siquém. Chegando lá, louvado seja Deus, José não encontra com seus irmãos. E a Bíblia Sagrada vai dizer que agora, louvado seja o nome do Senhor, um homem ou um varão vai aparecer para com José e vai dar a direção precisa e correta e dizer que eles não estavam ali, mas ouviu eles dizer que agora está em Dotã, que eles iam para Dotã, louvado seja o nome do Senhor. Isso me faz pensar, e estudando um pouco ao texto, ao profundo, louvado seja Deus, a Bíblia diz que José agora está errante, José agora está andando perdido, à procura dos seus irmãos. E estudando esse texto, louvado seja Deus, não é um homem comum que aparece para José, dando a direção que os seus irmãos estavam indo para Dotã, louvado seja Deus. E eu estudando a fundo esse texto, esse homem, louvado seja o nome do Senhor, é uma forma teofânica do próprio Jesus, porque o nosso Jesus, ele é assim, louvado seja Deus. Quando ele está presente, ninguém fica perdido. Quando Jesus aparece, ninguém anda errante, porque quando Jesus ele está presente no ambiente ou no lugar, louvado seja Deus, ele dá a direção precisa. Foi ele mesmo que deixou escrito em sua palavra que eu sou o caminho, a verdade e a vida, louvado seja o nome do Senhor. Descobrindo esse texto, estudando esse texto a profundo, este homem, louvado seja o nome do Senhor, é o próprio Cristo dando uma direção correta e precisa para José. Mas algo também me chamou a atenção estudando esse texto, porque louvado seja o nome do Senhor, se este homem é uma forma teofânica do próprio Cristo, do próprio Jesus, dando a direção correta aonde os irmãos de José se encontraria, ele mesmo, louvado seja o nome do Senhor, sabia, louvado seja Deus, que os irmãos de José estão em Dotã, e em sua vista eles tramariam o mal, eles tramariam contra a vida de José, louvado seja Deus. Talvez se fosse eu e você, nós virava para José e dizia: José, não vai para Dotã, porque os seus irmãos estão tramando mal contra você. Mas a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que este homem, em forma teofânica do próprio Cristo, ele diz exatamente onde José está, e isso abre uma revelação para a minha vida e para a tua vida, louvado seja o nome do Senhor. E qual é a revelação? Deus vai permitir algumas coisas acontecer, mas morrer você não morre. Deus vai permitir até a luta entrar, até a enfermidade entrar. Deus vai permitir coisas acontecer contra a tua vida. Deus vai permitir a
calúnia vir sobre você, mas morrer você não morre, parar você não para, porque é o mesmo Deus que permite, é o mesmo Deus que cata na tua mão, caminha contigo nesse vale, caminha contigo, louvado seja o nome do Senhor, nessa luta que você tem passado, e você será vitorioso em nome de Jesus. A Bíblia Sagrada diz que José agora vai a caminho de Dotã. E a Bíblia Sagrada diz que os irmãos de José, avistando ele de longe, vai dizer um para com o outro: já vem aí o grande sonhador, vamos matar ele e vamos ver o que vai ser dos seus sonhos. Perceba, louvado seja o nome do Senhor, que os irmãos de José não estão se levantando apenas porque o pai ama ele. Os irmãos de José não estão se levantando apenas porque o pai, louvado seja o nome do Senhor, deu uma túnica melhor do que a deles, mas os irmãos de José estão se levantando pela proporção de sonho que ele está tendo, pela dimensão de revelação que Deus está dando para José. Louvado seja o nome do Senhor. É bem verdade, louvado seja Deus, que vivemos tempos difíceis, onde a inveja tem crescido em nosso meio, onde pessoas têm se levantado para nos parar. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Na verdade, algumas coisas nem poderiam acontecer se esses mesmos que se levantam contra a nossa vida fosse dobrar o seu joelho em oração e perguntasse um pai, porque o pai está dando revelação para ele, porque o Senhor está usando muito ele, louvado seja Deus. Acontecendo isso, talvez não teria muitos problemas nas nossas congregações, não teria muitos problemas em nosso meio, louvado seja o nome do Senhor. Mas pois bem, eles estão invejando José, eles estão se levantando e maquinando a morte de José, pela dimensão do sonho que ele está tendo, louvado seja Deus. Talvez alguém vai dizer: será que foi um erro José contar os sonhos para os seus irmãos, para a sua família? Será que foi um erro José contar os sonhos para os seus da sua casa? Louvado seja Deus, não foi um erro, louvado seja o nome do Senhor. E não é um erro você contar os sonhos para alguém, louvado, o erro está aqui, é contar o sonho para quem não sonha. Para quem não sonha, tenta matar quem sonha. Para quem, louvado seja o nome do Senhor, não cresce, não se levanta, tenta matar quem está se colocando na posição. O erro de José não foi contar seus sonhos, mas foi contar o sonho para quem não sonha. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é a palavra de Deus para minha vida e tua vida nesta manhã? Ande com pessoas que estão no mesmo alinhamento de propósito com você. Ande com pessoas, louvado seja o nome do Senhor, que estão na mesma visão que você. Louvado seja Deus. A Bíblia Sagrada diz agora que os irmãos de José vão conversar um com o outro: vamos matar ele e o que vai ser dos seus sonhos? Logo o seu irmão mais velho Rubem, louvado seja Deus, vai dar, louvado, uma orientação para eles, dizendo: não matemos nossos irmãos, mas vamos jogar ele dentro de uma cisterna. Louvado seja Deus. E a Bíblia Sagrada diz que, pegando José, a primeira coisa que eles vão fazer com José é tirar a túnica de José. Aquela túnica está lá, aquela túnica de mangas compridas que o pai Jacó presenteou José. Perceba, louvado seja o nome do Senhor, que a primeira coisa que eles vão arrancar de José é aquilo que está incomodando ele, aquilo, louvado seja o nome do Senhor, que está trazendo, louvado seja, uma diferença entre eles. Louvado seja o nome do Senhor. A verdade é que José não pediu essa túnica para Jacó. A verdade é que José, ele não, louvado seja o nome do Senhor, pediu essa túnica, louvado seja Deus, implorou para o pai dar um presente maior do que os seus irmãos, porque todos eles já tinham túnica. Mas louvado seja o nome do Senhor, foi o pai que quis presentear José. Não foi José que pediu, foi o pai que escolheu José para dar essa túnica para ele. Louvado seja Deus. Muitas pessoas se perguntam: por que Deus está usando ele assim? Por que está acontecendo com ele? É o pai que escolheu, e o pai escolhe quem ele quer, levanta quem ele quer, usa quem ele quer, faz na vida de quem ele quer. Louvado seja Deus, porque o pai, ele é assim. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, irmão, agora nessa introdução que estamos tendo aqui, a
Bíblia Sagrada diz agora que eles vão jogar José dentro de uma cisterna. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz agora que agora eles maquinando mal contra José, para tirar a vida de José. Uma ideia vai aparecer para que eles viessem matar José e pegasse o sangue, pegando a sua túnica. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, e colocando o sangue na túnica de José e levasse para o seu pai, e dizia, louvado seja Deus, que agora José foi morto por um animal selvagem. Louvado seja o nome do Senhor. Você percebe que eles pegam a túnica, eles tiram a túnica de José, e isso abre uma mensagem e uma revelação para aplicar no teu coração. Por quê? Porque os irmãos estão tirando a túnica, mas não tira a presença da vida de José. Os irmãos estão tirando a túnica, mas não arranca a promessa que Deus tem na vida de José. Se eu fosse você, eu levantava a mão para adorar nesta manhã, porque Deus me trouxe aqui com a palavra profética para a tua vida nesta manhã. Pode tirar a túnica da tua vida, mas não te tira da minha presença. Pode tirar a túnica da tua vida, mas não tira as promessas e os propósitos que eu tenho sobre a tua vida. Deus está mandando dizer para alguém nesta manhã: aquieta a tua alma, levanta a tua cabeça, foi Deus que está na tua vida. Oh, aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que agora eles tiram a túnica de José, e a ideia é de deixar José dentro daquela cisterna. E a palavra do Senhor que José agora naquela cisterna, a cisterna estava vazia. Então me dá a entender, louvado seja Deus, que há um grau de dificuldade, há algo tramado no coração dos seus irmãos para tentar matar José. Acredito eu, meus irmãos, que José pela queda se feriu. É bem verdade, louvado seja o nome do Senhor, que José, louvado seja Deus, pela queda talvez sofreu algum dano, louvado seja Deus. Mas a Bíblia Sagrada diz agora que quando seus irmãos maquinam este mal, louvado seja Deus, o seu irmão, louvado, vai se levantar uma vez mais e vai dizer: já vem um ismaelita, vamos vender José. E a Bíblia diz que quando eles vendem José, louvado seja Deus, pegam a túnica, suja a túnica com o sangue, leva para o seu pai Jacó. E a Bíblia Sagrada vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que quando Jacó vai avistar a túnica de José, a Bíblia diz agora que pelo contado dos seus irmãos, que um animal matou José, que um animal atacou José. A Bíblia diz que por Jacó ver a túnica, a Bíblia diz agora que Jacó acredita nos seus irmãos, e a Bíblia Sagrada vai dizer que ele vai chorar muito, a sua alma vai entristecer, o seu coração vai se apertar, porque José era o filho da sua velhice. Jacó tinha planos com a vida de José, Jacó tinha propósitos, objetivos com a vida de José. A Bíblia diz que Jacó se entristece porque está vendo a túnica de José. É bem verdade, louvado seja o nome do Senhor, que a túnica era de José, mas o sangue não era de José. A túnica era de José, porque foi o pai que deu, e o pai reconheceu a túnica que ele deu para o seu filho, mas o sangue, o pai não reconheceu que era de José, porque é algo que está por dentro. É o sangue, louvado seja o nome do Senhor, é algo que corre por dentro de José. E a Bíblia diz que ele avista a túnica, louvado, acredita que a túnica é de José, porque de fato verdade era, mas o sangue não era de José. Isso me dá a entender que os irmãos de José pegaram a verdade, louvado seja o nome do Senhor, pegou uma mentira, lambuzou, louvado seja o nome do Senhor, com a verdade, louvado, e agora a verdade, louvado seja Deus, aleluia, a mentira agora está se tornando verdade para os olhos de Jacó, louvado seja Deus. Mas há um Deus poderoso no céu, que vê o que ninguém vê, que revela o que está oculto e o que está escondido, louvado seja o nome do Senhor. Tem muita gente aí para poder parar a nossa chamada, para poder parar o nosso ministério. Pega algumas verdades, traz algumas mentiras, lambuza a verdade com a mentira, louvado seja Deus. E quem não conhece a história vai dizer: é verdade o que falaram dele, é verdade o
que falaram dela é desse jeito, ele é assim, ela é assim, louvado seja o nome do Senhor. E no momento como esse, irmão, só Deus para julgar a minha causa, só Deus para julgar a tua causa. Mas a palavra de Deus nessa manhã para você que está nos assistindo através das redes sociais é essa: Deus, a partir de hoje, Ele vai entrar nesta tua causa, Ele vai trazer a verdade à tona, e o nome dEle será glorificado na tua vida. A Bíblia Sagrada diz, irmão, que o tempo passa. Os irmãos de José jogam ele dentro de uma cisterna, e depois dessa cisterna vão vender ele, louvado seja Deus. Os irmãos de José estão achando que nunca mais eles vão ver José. Estão achando que os sonhos de José estão mortos, que aquilo que José sonhou é impossível de acontecer. Os irmãos de José agora, louvado seja o nome do Senhor, estão com algo no seu coração. Acabamos com ele, paramos ele, agora não tem ninguém para sonhar mais nessa casa, agora ninguém vai ser melhor do que a gente. E a Bíblia Sagrada vai dizer, meus irmãos, que José ele foi vendido. José, louvado seja o nome do Senhor, jogaram ele numa cisterna. E se os irmãos de José estavam pensando que estavam acabando com ele, estavam destruindo o ministério dele, ele estava fazendo um favor para o próprio Deus. Eles estavam colocando José na rota que Deus queria. Eles estavam colocando José exatamente num caminho que Deus queria levar José, louvado seja Deus. Aqui é uma palavra para o meu coração e para o teu coração nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso que está te acontecendo, todos esses levantes contra a tua vida, quem está fora está dizendo, ele vai parar, ela vai parar, ele vai desistir. Esses gigantes que estão se levantando contra a tua vida, essas calúnias, essas falas, louvado seja o nome do Senhor, eles estão dizendo, agora ele para, agora ela não vai prosseguir, agora a casa dele vai sucumbir, agora a família dela vai cair. Eles estão colocando você na rota que Deus quer, louvado seja o nome do Senhor. Isso me faz trazer algumas lembranças da Bíblia Sagrada, porque Davi vai ser reconhecido, louvado seja o nome do Senhor. Até hoje ele é reconhecido, não é porque Samuel apenas foi na casa de Jessé trazer evidência que ele seria o rei, mas a Bíblia Sagrada diz que um episódio, louvado seja o nome do Senhor, que pregamos, que nos alegramos em falar de Davi, é quando Davi enfrenta com o gigante. É Deus falando para mim e para você, louvado seja o nome do Senhor, teu ministério é marcado por lutas, teu ministério é marcado por levantamento, o teu ministério foi marcado por gigantes que levantaram contra a tua vida, louvado seja o nome do Senhor. O que seria de Davi se não fosse um Golias para aparecer na sua frente? Louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus está dizendo para você nessa manhã, os teus inimigos, os teus adversários estão colocando você na rota que eu quero que você esteja. Essa humilhação não é para a morte, esse gigante não é para te matar, essa afronta não é para te parar, é para Deus concluir o propósito na tua vida. A Bíblia diz, meus irmãos, que agora José é vendido. E a Bíblia Sagrada diz agora que José vai chegar à casa de Potifar. José agora ele sai da casa dos seus pais. José agora não está mais no seio dos seus familiares. Mas a Bíblia diz agora que José está em um lugar que, penso eu, não diz a Bíblia, mas me dá a pensar, que José jamais pensou que estaria no Egito, ou que iria para o Egito. Louvado seja Deus, que talvez se tivesse alguma opção para ele de ir para outro lugar, ele não escolheria o Egito. Mas o propósito de Deus é assim. Às vezes Deus vai nos levar para lugares que nós não queremos. Às vezes Deus vai nos levar para lugares que nós rejeitamos, que nós não demos valor máximo para o lugar. Mas é exatamente nesse lugar que Deus vai fazer você crescer.
É exatamente nesse lugar que Deus vai fazer a tua vida prosperar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque prosperar, crescer na terra que todo mundo cresce é fácil. Crescer, louvado seja o nome do Senhor, na terra que todo mundo está crescendo é fácil. Difícil é você crescer na terra que muitos estão dizendo não vai dar certo, isso não vai para frente, isso não vai adiante. Mas José tem no seu coração que quem prometeu garante, que quem falou com ele, louvado seja o nome do Senhor, quem entregou o sonho para ele não foi homem, louvado seja Deus, mas foi o próprio Deus em revelação para ele. A Bíblia Sagrada diz agora que ele vai alcançar graça para Potifar. Potifar agora vai colocar José agora dentro da sua casa, louvado seja o nome do Senhor, porque José não é apenas um escravo, José está sendo um escravo que tem a presença de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele é escravo, mas tem a presença, louvado seja Deus, e isso abre uma revelação, louvado seja Deus. Você não pode ter nome, mas só a presença de Deus estiver na sua vida, já é tudo para você. Você não pode chegar em alguns lugares altos, você não pode sentar nas primeiras cadeiras, mas se a presença de Deus for com você, Deus vai fazer você prosperar aonde você pisar, aonde você colocar a mão, e o céu vai se abrir para você no nome de Jesus. A Bíblia diz, irmão, que agora Potifar agora vê graça em José e coloca ele, louvado seja Deus, para governar a sua casa, porque com Deus é assim, para com a vida do seu servo, do seu filho. Quando nós mesmos a gente está em um lugar apropriado, mas se temos a presença de Deus tem crescimento. Se tem a presença de Deus, Deus está guiando, Deus está no controle de tudo, louvado seja Deus. Você percebe, louvado seja Deus, que a Bíblia vai dizer que em tudo que José coloca a mão, Deus faz prosperar, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo que José toca, em tudo que José está envolvido, Deus faz prosperar, Deus faz crescer, Deus faz mudar, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que o inimigo se levanta e faz reunião no inferno para poder te parar, para poder acabar com a tua casa, acabar com a tua reputação. Por quê? Porque ele sabe que aonde você pisa, Deus pisa, que aonde você toca, Deus toca, que quando você entra no ambiente, o ambiente começa a mudar, porque não é você, mas é Deus que está sobre a tua vida, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada diz, irmão, que agora José alcança a graça a Potifar, Potifar dá a sua casa para ele governar, louvado seja Deus. Você percebe outra revelação que Deus toca no meu coração em aplicar nesta manhã, é que em todo lugar que José é envolvido, um espírito de liderança possui a vida dele, louvado seja Deus. Era como se Deus falasse para José: José, independente do lugar que você esteja, eu vou te levantar, independente do lugar que você esteja, eu te chamei não para ser uma escora, mas para ser uma coluna na minha casa, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada diz, irmão, que agora uma calúnia vai se levantar contra a vida de José. A mulher a esposa de Potifar vai se levantar contra a vida de José, caluniando ele, dizendo que ele tentou agarrar ela, louvado seja o nome do Senhor. O engraçado disso, e uma revelação profunda, que quando ela tem um diálogo com José, pedindo para que José viesse deitar com ela, a Bíblia Sagrada vai dizer que José diz para ela, louvado seja Deus, como pecaria contra o meu senhor Potifar e contra o meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Era como se José estivesse dizendo: o meu pastor não está vendo, o meu dirigente não está vendo, mas um Deus que me contempla 24 horas, e os seus olhos, louvado seja o nome do Senhor, estão sempre a guiar a minha vida, e contra esse Deus, como eu pecaria contra ele, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada diz agora que José foge da sua presença, louvado seja Deus, e a palavra de Deus agora, que Potifar agora vai dar mais ouvido, louvado seja o nome do Senhor, a sua esposa. José agora vai sofrer as consequências, ou melhor, José
agora vai sofrer esta calúnia. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia Sagrada diz agora que José agora vai ser preso, vai ser colocado dentro de uma masmorra. Louvado seja Deus. Mas a presença de Deus está com José, a mão de Deus está com a vida de José, porque é assim, meus irmãos. Pode se levantar, pode caluniar, pode falar. Se Deus está sobre a tua vida, se Deus está sobre a tua casa, aguenta firme, porque já já o meu Deus vai mudar esse cenário e o nome dele vai ser glorificado na tua vida. A Bíblia diz agora que ele indo para a prisão agora. A Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, que agora Deus é com José dentro da prisão. Deus era com José no palácio, na casa de Potifar. Agora Deus também é com José, louvado seja o nome do Senhor, na prisão. Parece que Deus está me dando uma revelação aqui também. É Deus dizendo para alguém nesta manhã: eu sou contigo nos teus momentos de alto, mas também eu sou contigo nos teus momentos de baixo. Eu estou contigo no momento de fartura, mas eu também estou contigo no momento da escassez. É por isso Deus está dizendo para falar para alguém aqui nessa manhã. O Espírito Santo me traz essa revelação. Ei, você está no vale, você está naquela fase, louvado seja o nome do Senhor, de ossos. Tranquiliza, porque Deus também está contigo nesse vale. Deus também está contigo nessa fase que você está passando. Ele estava contigo quando você estava tudo dando certo na tua vida, mas também Ele está contigo neste momento. Então descansa o teu coração, levanta a tua cabeça, porque já já esse vale acaba e Deus vai trazer abundância de volta para a tua vida. Assim diz o Senhor. A Bíblia diz, irmão, agora que ele dentro da prisão, Deus agora faz ele prosperar também dentro da prisão, porque em tudo que ele coloca a mão, Deus faz prosperar. Por quê? Porque não é um ambiente que vai parar José, não é um ambiente que vai falar a respeito da vida de José, mas é o Deus de Israel que está sobre a vida de José. A Bíblia diz agora que dentro da prisão ele prospera, ele cresce, ao ponto que o carcereiro vai entregar a prisão toda com os presos, para que José viesse governar. Isso é muito lindo, porque ele governa na casa de Potifar, mas ele também governa na prisão. Sabe que eu aprendo, louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos que estão me ouvindo, que louvado seja Deus, que Deus, louvado seja o nome do Senhor, era com José nas coisas grandes, mas também é com José nas coisas pequenas, louvado seja Deus. A Bíblia Sagrada diz agora que a entrega à prisão toda, ele faz prosperar, a prisão começa a ter outro brilho, começa a trilhar outro caminho. Mas a Bíblia diz agora que Deus agora vai iniciar um propósito, Deus vai iniciar para que a promessa na vida de José venha se cumprir, para que o propósito da vida de José venha a ser estabelecido, louvado seja Deus. Porque com Deus é assim, irmão, o tempo passa, mas a palavra dele permanece para sempre. Foi ele que deixou escrito em sua palavra: passarão céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. É Deus falando para você. Ei, você que está orando há 1 ano, 2 anos, 3 anos, Deus falou que ia fazer na tua vida, Ele está mandando te dizer que Ele não esqueceu as promessas, que as promessas dele não caiu por terra a teu respeito. No tempo oportuno, no tempo determinado, a promessa vai se cumprir e Deus vai engrandecer o nome dele na sua vida. A Bíblia diz, irmão, que agora José agora vai interpretar 2 sonhos, do copeiro e do padeiro. A Bíblia diz agora que José interpretando o sonho do copeiro, interpretando o sonho do padeiro, acontece a interpretação e a revelação que Deus dá para José em relação aos 2 sonhos. A Bíblia Sagrada diz agora que há um espaço de alguns dias, o que José interpretou, o que José trouxe em revelação, vai acontecer. O copeiro, louvado seja Deus, volta para o seu cargo, e o padeiro agora vai ser enforcado. Mas a Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, que José, quando interpreta o sonho do copeiro, parece que eu vejo um sentimento no coração de José, um sentimento de angústia, um sentimento, louvado seja o nome do Senhor, não estou aguentando mais isso aqui. Por mais que Deus me faz prosperar, esse não é o lugar que eu queria viver.
essa não é a situação que eu queria estar. Ao ponto, louvado seja Deus, com um sentimento de desespero, com um sentimento de angústia, de aflição, José vai virar para o copeiro e vai dizer: lembra de mim quando você estiver lá, porque eu sou inocente, eu não fiz nada para estar aqui. E a Bíblia Sagrada diz que acontecendo isso, o tempo passa, e a Bíblia Sagrada vai relatar agora, louvado seja Deus, que agora o copeiro não se lembra de José. Fico eu, louvado seja Deus, tentando imaginar e entrar nesse texto e nessa revelação. O porquê? Porque como aquele homem esquece de José? Como aquele homem vai esquecer de alguém que fez um bem maior para ele? Louvado seja Deus, que livrou ele daquela tormenta. Louvado seja o nome do Senhor. Como é, louvado seja Deus, que aquele copeiro vai estar na presença de Faraó, vai estar na presença do rei, porque ele servia a Faraó, e agora ele não vai se lembrar de alguém que ajudou ele. Louvado seja Deus. Logo o Espírito Santo me trouxe uma revelação. Louvado seja Deus. O caminho que José está trilhando não foi o homem que colocou para ele trilhar. O caminho que José está trilhando não foi o amigo que colocou ele para trilhar. Foi o próprio Deus que destinou esse caminho para José. E eu aprendo com essa revelação que se foi Deus que colocou esse caminho para José caminhar, era o próprio Deus que ia cuidar dele nos mínimos detalhes. É o próprio Deus que ia se levantar para glorificar o nome dele na vida de José. A Bíblia Sagrada diz que o copeiro não se lembra. Acredito eu, louvado seja o nome do Senhor, presbítero e meu levita, que foi o próprio Deus que colocou a sua mão na mente daquele copeiro para que ele viesse se esquecer de José. Por quê? Porque o que Deus tem com a vida de José era algo grande, era um propósito de trazer vidas. Louvado seja o nome do Senhor. O que Deus tinha com a vida de José não era coisa para homem. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui nesta manhã? Para você que está nessa live, o que Deus tem para fazer na tua vida não vai vir da mão humana. Louvado seja o nome do Senhor. O que Deus tem para fazer com a tua casa não vai vir de recursos humanos. Louvado seja Deus. Vai ser Deus que vai descer nessa terra e vai te levantar. A Bíblia diz, meus irmãos, que agora Faraó vai sonhar. Porque se o que Deus tinha com a vida de José era coisa grande, ele precisa, louvado seja o nome do Senhor, criar uma situação grande. E a Bíblia diz agora que ao passar do tempo, depois de 2 anos, José naquela angústia, José naquela tristeza, naquele momento difícil que ele estava passando com Deus, a Bíblia Sagrada diz agora que Faraó vai ter um sonho. E nesse sonho Deus vai trazer uma revelação para Faraó em forma de sonho. Mas a interpretação não está com os encantadores do Egito. A interpretação não está com os adivinhadores com o Egito, mas a interpretação está com José, está com alguém, louvado seja o nome do Senhor, que está dentro de uma prisão. E quando eu entro nessa história, nesse episódio, louvado seja Deus, eu vejo agora alguém que é pequeno, que está no momento difícil da sua vida, que está dentro de uma prisão, louvado seja o nome do Senhor. Como também eu vejo alguém que é grande, que está no palácio, que é adivinhador, que é encantadores lá dentro do Egito. Mas o que Deus tem, louvado seja o nome do Senhor, não é para encantador interpretar, não é para adivinhador interpretar, porque fazia parte da rota de Deus colocar José dentro do Egito, dentro do palácio de Faraó. A Bíblia diz agora, louvado seja o nome do Senhor, que Deus agora vai chamar, eu vou repetir para você, não vai ser Faraó que vai chamar José para a sua presença, mas vai ser o próprio Deus que vai chamar José para dentro do palácio. Por que foi o próprio Deus? Porque Deus não faz o que o homem faz, louvado seja Deus. Deus faz aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que o homem não tem capacidade de fazer. Esse negócio é para Deus fazer o teu nome ser exaltado. A Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, que agora louvado seja o nome do Senhor,
ao espaço desses dias, desses anos que José ficou preso, ele agora, louvado seja o nome do Senhor, é chamado à presença de Faraó. E a Bíblia Sagrada diz agora que Faraó, contando o seu sonho, contando aquilo que tirou o seu sono, aquilo que perturbou ele, a Bíblia Sagrada diz que José agora dá a revelação. José agora, eu vejo algo grande, sentado alguém que é grande, assentado no trono, e agora alguém que é pequeno, que saiu de dentro de uma prisão. Louvado seja Deus. O Espírito Santo traz uma revelação agora para mim, para aplicar para você que está me ouvindo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele vai te usar para levantar muita gente grande que está por aí. Deus, Ele vai te usar, louvado seja o nome do Senhor, para dar, louvado seja Deus, soluções para problema grande, para situações que aos olhos do homem não tem jeito, para situações que aos olhos do homem é impossível de acontecer, mas Deus vai te dar a revelação, Deus vai te dar a orientação correta, porque o avivamento não vem para gente grande, o avivamento vem para pequeno. E se você está louvado na grade dos pequenos de Deus, se prepara, porque ainda essa semana Deus vai trazer um avivamento para a tua vida, Deus vai trazer um avivamento para a tua casa. Deus está pegando gente pequena para resolver coisa grande. Isso aqui é tremendo. Deus pega José, que é pequeno, coloca dentro do palácio, louvado seja Deus, para trazer solução para o problema que é grande. Você é valioso na mão de Deus. Você é um instrumento na mão do Senhor teu Deus. Deus, Ele vai te usar nessa terra. Vão mandar te chamar. Eu não sei quanto tempo você está esquecido. Eu não sei quanto tempo você foi abandonado, você foi rejeitado. Mas quando Deus quer levantar alguém, quando Deus quer exaltar alguém, o faraó perde o sono, o presidente perde o sono, as autoridades da terra perdem o sono. Porque se Deus te escolheu, se Deus te prometeu, pode ficar tranquilo e confiar, vai acontecer. A promessa vai se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não precisa da opinião humana para te levantar. Deus não precisa do recurso humano para te levantar. Se Ele liberar uma palavra e dizer que vai ser hoje, se prepara, porque o céu vai se abrir. Deus vai te honrar. Deus vai mandar chamar teu nome. A Bíblia Sagrada diz, irmão, que agora, louvado seja o nome do Senhor, Deus exalta José, Deus glorifica ao nome dele através da vida de José. Ele interpreta os sonhos de Faraó. Logo na sua interpretação e na sua solução, Faraó não vê ninguém mais sábio e que tem o Espírito de Deus vivo na vida de José ou na vida de alguém como José tem. E a Bíblia Sagrada diz agora que José agora, Faraó vai colocar José agora como governador do Egito. Todo o Egito vai estar sob o comando de José. Todo o Egito vai estar sob a proteção de José. Eu caminho para encerrar esta mensagem, louvado seja Deus. E entrando no texto que a gente leu, ao passar do tempo, no capítulo 41, no versículo 50 em diante, nasce nesse período, quando a fome ainda não chegou, 2 filhos, louvado seja Deus, para José. Um vai se chamar Manassés, e José vai colocar o nome dele, trazendo uma tradução dizendo: Deus me fez esquecer do meu trabalho, e também da minha casa, louvado seja Deus. Era como se José olhasse para Manassés e trazesse uma mensagem, um ensinamento para a minha vida e para a tua vida. Quando a gente está em um propósito com Deus, é preciso a gente ter foco, é preciso a gente ter o objetivo a ser seguido. Porque se a gente trazer as calúnias, se a gente trazer as lutas, os trabalhos forçados, automaticamente vai atrapalhar a prosperidade que Deus tem na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Outro filho vai nascer para José, e
E é aqui que eu prego e encerro para a tua vida nesta manhã. A Bíblia diz que ele, olhando para este menino, vai colocar o nome dele de Efraim. E a tradução vai dizer, e o significado vai dizer, que José, colocando o nome dele de Efraim, José vai dizer: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Era José dizendo: louvado seja o nome do Senhor. E aqui é o caminho para encerrar e te entregar a mensagem nesta manhã. Era José dizendo: eu estava num lugar que eu não queria estar. Eu estava em um momento, passando por um momento que eu não queria passar. Eu estava no deserto, eu estava na luta, eu fui rejeitado, eu fui abandonado, eu fui desprezado, mas Deus me fez crescer nesse meu pior momento. Deus me fez crescer nesse pior momento, nesse momento de adversidade. É Deus entregando essa mensagem para alguém. Tudo isso que você está passando, tudo isso que você está vivenciando, é crescimento de Deus para a tua vida, é crescimento de Deus para a tua família, é crescimento de Deus para o teu ministério. Foi abandonado, foi rejeitado, faz parte do propósito. É o processo que você tem que passar para que o propósito venha se cumprir. Deus me trouxe aqui nessa manhã para dizer para alguém: se alegra a tua alma a partir de hoje, porque o tempo do processo acaba hoje, e vai viver uma vida de propósito, vai viver uma vida de propósito. O teu marido vai voltar, tua esposa vai voltar, os teus filhos vai voltar, e você vai dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, meus irmãos. Que Deus abençoe a sua casa.